Bom, então, dando continuidade à aula passada, a gente estava vendo, né? Terminou vendo uma questão de ordem prática, né? E aí foi um comentário que eu estava fazendo, que nem sempre, ou melhor, né? Que a gente sempre tem que analisar diversos aspectos na engenharia para achar a configuração ótima de dispositivos, né? De, enfim, qualquer dispositivo que estiver sendo projetado, desenvolvido em engenharia, é necessário a gente analisar diversos aspectos, né, e não se focar somente em uma relação específica, né. Então, a gente estava falando da configuração da pá do rotor, mostrando que a configuração majoritariamente utilizada é pá para trás, e aí eu terminei mostrando o exemplo do ventilador, né, do ar-condicionado, que ele, de uma forma geral, não é uma bomba, né, mas o efeito do aumento da energia do ar, ou o efeito da velocidade do ar aumentar, né, ela pode ser explicada pela mesma maneira, ou pelas equações de Euler que a gente estudou, né? Então, e esses dispositivos, eles têm a pá para frente, a configuração de pá para frente, que é uma questão de ruído. E aí é o que eu terminei a aula falando, né? Que nenhum outro ventilador centrífugo ou nenhuma outra configuração de ventiladores centrífugos iriam, né, ou irão produzir maior vazão e trabalharia tão silenciosamente para essa faixa de pressão. Então, se perde um pouco da questão que a gente estava falando, né, controle de potência, algumas questões que a gente viu que são vantagens da configuração pá para trás, mas, por outro lado, esse tipo de configuração pá para frente no ventilador, numa cortina de vento, né, cortina de ar, ela é mais silenciosa. E aí, a gente terminou a aula nesse exemplo aqui, né? Então vamos desenvolvê-lo agora. Então é o seguinte, ó, o impelidor de uma bomba centrífuga tem diâmetro interno de 50 milímetros e externo de 250 milímetros. Então o R1, né, diâmetro interno, o R1 igual a 50 milímetros, né, e o R2 igual a 250 milímetros. O ângulo da pá na entrada é 20 graus, então beta1 é 20 graus, e na saída 23 graus, né? Então beta1 é 20 graus, e na saída 23 graus. O impelidor tem altura de 10 milímetros na entrada e 5 milímetros na saída, então é o que eu coloquei aqui, indiquei aqui, né? Ele vai afunilando, tá? A rotação da bomba é de 1.300 RPM, e aí ele está pedindo para determinar o triângulo de velocidade na entrada e na saída, assumindo ou sabendo-se, né, que a entrada é radial. Ou a gente poderia ter reescrito essa frase, né, sabendo-se que a entrada da bomba é radial, determine o triângulo de velocidade na entrada e na saída. Isso é a letra A, né? Aí a letra B, determinar a altura teórica, o head, né? O head, e aí, teórico, só para enfatizar, a gente vai ver os fatores que fazem o head não obedecer à equação que a gente viu, né, a equação de Euler, a potência e o torque, que essa configuração aqui fornece, tá? Bom, então tá aqui, né, os dados estão aqui, ó, todos os dados do enunciado. E aí, para determinar o triângulo de velocidade na entrada, né, então ele está pedindo, né, determine o triângulo de velocidade na entrada e na saída. Então, o que é o triângulo de velocidade na entrada, né? O U1 é a velocidade linear na ponta do impelidor, o W1
que é a velocidade relativa, né, a velocidade com que o fluido sai relativo a π, e o V1, que é a velocidade absoluta, que é justamente a combinação da soma vetorial, né, dessas duas velocidades. Tá? Então, vamos começar pelo 1, né, que é o mais direto, que é a velocidade linear na entrada ali do impelidor, né, a velocidade linear aqui no raio R1. Né? Então, tranquilo, né? É π dn sobre 60, porque U igual a ômega R, né? Velocidade linear igual a ômega R. Tá? E aí, aqui, a gente, para passar a ômega de RPM, ele deu aqui, ó, 1.300 RPM, né? Para radianos por segundo, a gente faz π dn sobre 60. E aí, vamos ver aqui, o diâmetro interno de 250 milímetros, na verdade tem um errinho aqui, né? Porque aqui não é D, aqui é R, né? Aqui é R1. Tanto é que ele usou o 005 aqui. Já vou corrigir isso aqui agora, porque período passado isso também estava aí. Eu fiquei de corrigir, não corrigi. Beleza? Então, πr1 sobre n vezes n ponto sobre 60. Então, estou passando o n ponto, né, em RPM e ômegas, só uma questão de nomenclatura, né, em radianos por segundo, tá? Que as contas, né, normalmente no SI, a unidade de ângulo é radiano, né? Ou grau se for, dependendo de como estiver trabalhando as equações, né? Então, para os cálculos de grandezas lineares em radianos por segundo, né? Bom, então πr n ponto sobre 60, né? Então estou passando aqui de minuto para segundo. Cada rotação... Opa, peraí que eu acho que aqui era 2π... Ah, sim. Aqui, na verdade, era o di... Ah, não. Ah, sim, ó. Por que é o diâmetro? Tá, estava certo. Porque aqui é 2πr, né? Bom, eu posso fazer assim também. Deixa eu fazer isso aqui, que isso eu sempre me enrolo com isso. Cada rotação do impelidor, ele anda 2π radiano, né? Então, uma rotação, então aqui, 1.300 rotações por minuto, né? Então, para transformar a rotação por minuto para radiano por segundo, a gente tem que passar a rotação para radiano. Então, uma rotação tem 2π radiano, né? Uma circunferência completa. Então, seria 2π n ponto sobre 60. Então, essa conta aqui está convertendo rotação por minuto para radiano por segundo, certo? Só que aí eu peguei aqui o 2R aqui, né? E chamei de D, tá? Então, por isso que tinha um D1 ali, né? Porque eu peguei esse 2R1 aqui e aí chamei de D1, tá? Então, ficou πd1 n ponto sobre 60, tá? E aí a gente já tem direto a velocidade de 3,4 metros por segundo, equivalente ao 1 aqui, né? E aí, o que a gente pode observar, se a gente desenhar um triângulo de velocidade aqui genérico, a gente ainda não tem os valores absolutos, né, de W, de U, do V1, do VN1, né? Então, o que a gente observa, a relação trigonométrica aqui entre U e V, né, entre a velocidade U e a velocidade V1 aqui, ele está dizendo que a entrada é radial, então V1 vai ser igual a VN1, né? Eles vão estar aqui um em cima do outro, porque a gente não quer nenhuma componente tangencial, né? Se lembrar das aulas anteriores, a gente não quer nenhuma componente tangencial, porque senão vai reduzir o head fornecido pela bomba. Então, nessa configuração, né, a relação entre U1 e V1, ela é que a tangente de beta 1, ela é V1 sobre o 1, né? Cateto oposto,
cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Tá? Então, V1 sobre o 1, tá certo? Então, na verdade, o que a gente quer tirar é o V1, né? Que vai ser igual ao VN1. É o 1 tangente de beta 1. Como a gente acabou de determinar o 1, a gente tem o beta 1, então 3,4, tangente de 20, tudo isso é dado, né? A gente acabou de calcular aqui o 1. Então, 1,24 metros por segundo. E para determinar o W1, que é a soma vetorial, né, desses dois caras, a gente faz a raiz quadrada do V1 ao quadrado mais o 1 ao quadrado, né? Se a gente pode pegar essa magnitude aqui, né, e jogar ela para cá para ficar mais fácil de observar, se vocês quiserem, né? Tá? Para observar que essa magnitude, na verdade, opa, deixa eu apagar aqui, ficou muito grande. Então, seria isso aqui, né? Tá? Aqui teria, eles têm, se for mais fácil enxergar, né, que esse 3,68, ele na verdade é a soma vetorial do V1 com o 1, tá? Então a gente faz aqui V1 ao quadrado mais U1 ao quadrado, raiz quadrada, 3,62 metros por segundo é a magnitude do W1, tá? Certo? Na saída, aí, tudo bem, a gente determinou já o triângulo de velocidade na entrada, né? Temos o U1, 3,4, o V1, 1,24 e o W1, 3,62. Então temos o 1, V1, W1. A gente tem um triângulo de velocidade na entrada. Na saída, aí a gente tem outros elementos, né? Até coisa que a gente já fez em alguns exemplos anteriores aí, né? Então, para a gente determinar o VN2, a gente já fez também, né? Anteriormente, a gente pode, por exemplo, usar a continuidade. Então, a vazão volumétrica, πd1, B1, VN1, né? Que é a velocidade, a única componente da velocidade absoluta que é responsável, que influencia na vazão, é a velocidade normal, né? Isso é até um conceito lá que a gente já tinha visto em McFlu anteriormente, né? Então, a componente tangencial não colabora com a vazão volumétrica. E aí é por isso até que, de forma geral, se vocês olharem lá no teorema do transporte de Reynolds, tem um produto interno do vetor velocidade com a normal unitária da área, né? Porque a gente tem que projetar, a gente tem um fluido com um certo ângulo com a normal unitária da área, a gente tem que projetar e só usar a componente que está perpendicular à normal unitária. Então, por isso que, de forma geral, a gente tem só a componente normal contribuindo para a vazão, tá? Bom, então, a gente tem a vazão volumétrica de 0,00195 metros cúbicos por segundo. E aí, como que a gente obteve isso, né? Porque a gente tem aqui, ó, a velocidade normal 1, a gente já tem, tá vendo aqui, ó? Porque se a gente olhar no triângulo de velocidades da entrada, o V1 é igual ao VN1, né? Porque a entrada da bomba é radial, foi dado no enunciado. Então, 1,24 metros por segundo. Então, a gente tem como calcular a vazão volumétrica da bomba. Tá? Só substituir valores aqui, ó. Tá? Beleza? A gente tem o π, tem o D1, sabe o B1, tá aqui, ó, 10 milímetros na entrada, né? E o VN1 que foi calculado. Então tá aqui, 0,05, aí o π simplifica, né? Então, enfim, se a gente quiser tirar o VN2 direto, aí simplifica o π, ou se quiser calcular, claro, a vazão volumétrica, o π tem que estar lá, né? Então, π D1, B1, VN1. Bom, na verdade, não precisaria ter calculado a vazão volumétrica, né? Então, aqui só para mostrar quanto que a vazão volumétrica é,
mas a rigor não precisaria, era só simplesmente pegar e dividir, fazer essa igualdade aqui, né? Tá? Então, isolar o VN2 aqui e dividir todo mundo πD1, B1, VN1 por πB2, B2, que é o que está feito aqui, na verdade, tá? Certo? Aí simplificaria o π, né? E aí a gente fica com diâmetro 1, 0,05. Não, o diâmetro, sim, aqui eu estou olhando a altura, tá? O diâmetro está aqui, 50 milímetros, tá certo, 0,05, vezes o B1, aí sim, né? Os 10 milímetros, vezes o VN1 sobre D2, B2. Então, VN2, 0,49 metros por segundo, tá? Na verdade, isso daqui, vamos dizer assim, seria o triângulo de velocidades a rigor é composto pelo V2, o W2 e o U2, né? Na forma vetorial, tá? A gente calcula o VN2 como uma etapa intermediária para chegar nesses caras, tá? Então, na verdade, o VN2 é uma projeção, né? É uma projeção na vertical do vetor velocidade absoluta V2, tá? E a gente calculou ele porque, vamos dizer assim, é uma etapa intermediária, né? A gente não consegue chegar diretamente aos vetores em si, a gente tem que passar pelas suas projeções para chegar no vetor, tá? Então, na verdade, isso daqui não é uma componente do triângulo de velocidade, ela é uma projeção de um dos componentes do triângulo de velocidade, tá? Em específico, né, do vetor velocidade absoluto, V2, tá? Da mesma maneira aqui, ó, que a gente tem como calcular a projeção na horizontal do vetor velocidade relativo aqui, né, com relação a π. Então, o W2U, na verdade, aqui, enfim, vocês podem chamar como vocês quiserem, né? Eu não sei, eu copiei isso de algum livro, W2U. O que é o W2U? É a projeção do W2 na horizontal, tá? E aí, por que a gente foi para ele, né? Porque a gente tem como calculá-lo, tá? Ele só apareceu ali porque é uma grandeza que a gente consegue calcular. Então, o W2U, né, ou se você quiser, né, a tangente do beta 2 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? VN2. Quem é o cateto adjacente? W2U, né, justamente a projeção. Como a gente tem todo mundo aqui, ó, a gente consegue calcular essa projeção. Então, 0,45 sobre tangente de 23 que a gente tem, né, o VN2, opa, aqui está um pouquinho diferente, né, enfim. A gente pode botar 0,49 aqui, né? Ou 0,45. Depois vocês deem uma olhada nas contas aqui para ver onde que eu errei, se foi aqui ou se foi aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, para vocês verem como é que estava. Aqui estava 0,49, aqui embaixo 0,45, mas eles têm que ser o mesmo, tá? Aqui é o VN2. Talvez tenha sido um erro de digitação, mas aí depois vocês conferem as contas, tá? Isso fornece um W2U de 1,17 metros por segundo. Tá? Bom, então é o que a gente tinha como calcular, beleza. Outra grandeza que a gente consegue calcular é o U2, é a velocidade linear na saída do impelidor. πd2 sobre n ponto sobre 60, aquela mesma discussão, lembra? 2πr2, né? Opa, 2πr2, π n pontos sobre 60, a mesma discussão que a gente fez ali anteriormente. Então, por isso que apareceu ali o πd2, tá? Beleza? Então, πd2 n pontos sobre 60. E aí, substituindo valores, trivial, né? Nada, nenhum mistério, 17,02 metros por segundo. Então, a gente está começando a construir o triângulo de velocidade em função das projeções que a gente consegue calcular. Tá? E aí, valeu, Daniel, VN2, então tá errado aqui, obrigado, cara. Aqui não é 0,45, que é 0,49, tá? Foi um erro de digitação, deixa eu peço desculpas aí para vocês, mas é porque essas coisas eu não corrijo na hora, falo que vou corrigir depois e acabo não corrigindo. Obrigado aí, galera. Valeu, Daniel. Tá? Agora está corrigido. E aí, bom, 0,496, a rigor, iria aproximando, né? Deveria ser 0,5.
Mas é porque aí, talvez, o que aconteceu é que aqui tem coisas, depende do pi que você usou, né? Eu uso pi 3,1, eu faço uma aproximação, em vez de 3,14, eu acho que eu coloco algumas casas. Ah, não, se bem que o pi foi embora aqui, né? Tá todo mundo exato aqui, 1,24. Tá vendo? Ó? Porque o negócio é o seguinte aqui, Daniel. Esse 0,496 que você chegou aí, talvez na minha. Ó, da onde que veio o VN1? Ó, 1,24. E aqui você observa que eu já fiz uma aproximação aqui, ó. Aí talvez na hora que esse arredondamento que eu fiz tenha vindo para cá, caiu num. Eu não usei, eu usei o Excel para chegar nesse 1,24 aqui, ó. Talvez as casas decimais aqui para o lado, que você não. Claro, né? Você não usou porque você não tem como, porque eu já fiz o truncamento aqui, né? Talvez tenha dado uma dízima aí, a terceira casa decimal da minha conta, com esse 1,24 sem estar arredondado, talvez tenha dado uma terceira casa decimal aí abaixo do 6, que o seu deu 0,496. E isso deveria ser arredondado para 0,5, a rigor, né? Então, eu acho que eu deixei 0,49, porque essa outra aproximação aqui, eu imagino, né? Eu não sei, pode ser isso. Mas isso é um detalhe, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. O arredondamento, agora, nessa etapa, ela é muito importante lá no Moodle, tá? Só para falar um pouco com relação à metodologia da prova, porque lá, sim, lá vocês têm que carregar 4, 5 casas decimais, porque eu não sei se alguém aí já entrou lá e já viu o teste, mas vocês têm lá os quadradinhos para vocês preencherem. Então, vocês têm que carregar as casas decimais para não ter esse tipo de problema. Na verdade, foi até bom isso ter acontecido aqui para fazer esse comentário, né? Tá? Porque se vocês fizerem essa conta aqui do jeito que está aqui, ó, vai dar 0,496, que o Daniel refez ali para a gente aí. E aí, arredondando, iria para 0,5. Porque aqui atrás, o VN1, né, ele veio de uma conta que é 3,4 tangente de 20. Aqui, com certeza, tem um monte de casa decimal, e eu não sei como que foi o meu arredondamento aqui, o que tinha depois do 1,24. Mas na prova, vocês têm que carregar pelo menos umas 4 casas decimais, para não ter erro. Normalmente, isso não é o suficiente para causar... não vai ser isso que vai errar a sua questão, mas só para garantia, tá? Tá, beleza, Daniel. Mas eu também não sei, cara. Teria que refazer essa conta aqui para ver, mas tudo bem, beleza. Foi isso, exato, exatamente. Ele disse ali que o importante foi fazer esse 0,49 aqui igual, né? O mais importante é isso, realmente. Mas o que eu estava falando com relação à prova é isso. Só tem que tomar cuidado com esses arredondamentos. Tá? Então, aqui, ó, de novo, né, o 0,49 está aqui, então, de fato, foi um erro de digitação aqui mesmo. Aí, bom, enfim, voltando aqui ao exemplo, né? Aí a gente entra na questão da trigonometria ali, da soma vetorial, né? Da composição dos vetores. Então, aqui, ó, aí eu fiz aqui eu acho que isso daqui está até em escala, né? Eu acho que eu até coloquei na medida do possível, eu coloquei o U2 em escala, eu tinha o VN2 já, né, anteriormente. Então, eu acho que eu fiz normalmente, eu tento fazer uma escala nesses vetores aqui para ficar relativamente próximo da realidade, né, para não ficar uma soma vetorial muito distante da realidade. Então, aqui a gente tem o U2, já tinha o W2, o VN2, né? E a gente está tentando achar o VT2 agora, né? Quer dizer, foi a próxima. Isso daqui não é. Vocês têm que ter em mente também que isso não é rígido, né? Isso daqui é um exemplo. Eu estou seguindo essa lógica aqui que veio lá do livro, mas vocês, de novo, né? Vocês fiquem à vontade de trabalhar nessa trigonometria aí, nessas somas, da maneira que vocês acharem mais fácil, tá? Tem gente que usa regra de seno, tem gente que usa, enfim, cada um vai fazer da maneira que aprendeu e que usar mais simples, que julgar que seja mais simples. Aqui eu simplesmente estou mostrando que o VT2 aqui, né, e aí a gente pode, não sei, eventualmente, teve um exemplo aí atrás que foi feito assim, ó,
puxar esse U2 aqui para cima, tá? Porque o U2 também é esse cara aqui, né? Certo? Então, talvez, não sei, quem achar que seja mais fácil ver isso, né? O U2 é o VT2 mais W2U, né? Quem é o W2U? Lembra? É a projeção horizontal aqui do W2, né? W2U está aqui embaixo, tá? Certo? Então, simplesmente, enfim, é simplesmente uma regra aí de trigonométrica, tá? Bom, então o VT2 a gente tem o U2 e tem o W2U. Então, 17,02 a gente calculou ali do slide anterior e W2U 1,17. Então, 15,85 metros por segundo. E aí, né, a gente tem o VT2 e o VN2, aí fica trivial. A velocidade, na verdade, acho que quase tudo aqui nessas alturas do campeonato, né, deve ser trivial para vocês também. Todas essas manipulações vetoriais aí não deve representar muita dificuldade. Se alguém tiver alguma dificuldade com essas manipulações, tem que dar uma olhadinha aí nos livros de álgebra e cálculo, né? Mas não tem muito mistério, né? Imagino eu para vocês, tá? Bom, então VT2 ao quadrado mais VN2 ao quadrado, raiz quadrada, né? Substitui os valores. 15,86 metros por segundo, a gente determinou o V2. Então a gente tem o U2, tem o V2, e a gente tem, a gente não calculou o W2 ainda, né? Não sei se ele vai calcular mais para frente, mas aqui não é difícil ver, né? A gente pode, tem o beta 2, tem o W2U, dá para sair daqui por cosseno, né? Certo? W2 cosseno de beta 2 igual a W2U, né? Então, W2 igual a W2U, se fosse o caso, né? Talvez ele ainda faça isso mais para frente. Só para mostrar para vocês aqui que, enfim, se quisesse determinar o W2, talvez ele faça. Vamos ver, se ele não fizer, se não foi feito no exercício, está aqui determinado, tá? W2U sobre cosseno de beta 2. Bom, então, na verdade, ó, altura teórica, né, o head teórico. Então, super simples, né, lá a equação de Euler, que a gente já fez a demonstração, né, então o head é U2, VT2 sobre G. Então, 17,02, né, que a gente calculou, está aqui em cima também, né, vezes 15,85 aqui de novo, né, ó, arredondamento aqui, ó, tá, mas é a mesma coisa, rigor aqui, até vou botar o 6 aqui, né, mas é a mesma coisa, tá? Opa, não, opa, besteira, hein? Falei besteira aqui, ó. Apaga, apaga da cabeça também. Na verdade, tá aqui, ó. VT2 está aqui, ó. É 15,85 mesmo, tá? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Na saída, como a componente tangencial é a que fornece, é a única componente da velocidade que fornece o torque, foi até bom eu ter cometido esse deslize aqui para vocês verem que o VT2 ele é muito perto do V2, ó. A componente normal é pequenininha aqui, ó, olha a magnitude dela, ó, 0,49. Porque a gente justamente quer um torque, uma componente tangencial que fornece o torque. Então ele é um triângulo de velocidade, né? Que ele tem a componente normal pequenininha e a componente tangencial grandona, né? Tá? Beleza? Então o VT2 estaria aqui muito grande, o VN2 estaria ali menorzinho, tá? Então o VT2 está aqui, certo? 27,5 metros, né? Então a gente tem, teoricamente, né? A gente vai ver ainda na aula de hoje, que na verdade quais são os elementos que fazem o head se afastar, né, do head ideal, né? Então, idealmente, se o mundo fosse perfeito e os fluidos não tivessem viscosidade e o escoamento não tivesse turbulência, essa bomba conseguiria elevar o fluido a 27,5 metros, tá? E qual a potência que ele consome para fazer isso, né? Também é a expressão que a gente já determinou anteriormente, é o head vezes o gama vezes o Q, né? Na verdade, isso daqui é o head vezes o M ponto, né? Head vezes M ponto G. Aí o M ponto é ρ vezes Q, né? E aí o ρ com G formou o gama aqui, tá? Então, certo? Então, M ponto é o ρ vezes Q, ρ vezes a vazão volumétrica, né? A vazão mássica
é a massa específica vezes a vazão volumétrica, e aí a massa específica com G formou o gama ali, né, que é o peso específico. Então, 27,5 vezes 9,807 vezes 999, né, assumindo que a água é 25 graus Celsius. E a vazão volumétrica a gente determinou anteriormente ali, né? Aqui, ó. Tá. Certo? 0,095 metros cúbicos por segundo. Então, isso deu 524 watts, ou no mundo de bomba, né? Quem já foi em casa de material de construção comprar uma bomba, normalmente o pessoal especifica bomba em HP, né? Ou cavalo, né? 1 cavalo, 2 cavalos. A conversão de HP para cavalo não é 1 para 1, mas é bem perto de 1. Então, alguma coisa em torno de 0,7 cavalos, né? Seria um impelidor que fornece uma altura de 0,7 cavalos, a uma altura de 27,5 metros. E aí o torque, né, porque ele está pedindo o torque na bomba, é simplesmente dividir a potência pela velocidade angular de rotação, né? Aí substituindo valores aqui, né, então 524, aí aqui eu estou convertendo, né, RPM, ele deu lá em RPM para radianos por segundo, então 2πn ponto, né, ou 2π RPM sobre 60, aí o 60 subiu lá, né, tá? Aí deu 3,85 newtons-metros de torque. Então, a gente, de novo, né, aquilo que a gente comentou, deixa eu voltar aqui, aquilo que a gente comentou já em alguns exemplos anteriores aí, essa bomba, esse impelidor, né, se a gente estivesse dimensionando o impelidor, a gente teria que ir lá para um fabricante de motor elétrico e falar, olha, eu preciso de um motor elétrico que forneça 3,85 Nm de torque a 1.300 RPM, né? E aí é uma consequência, né? A potência desse motor elétrico é de 0,7 HP, tá? Certo? Aí aqui é uma consideração, alguma dúvida aí, alguma pergunta? É bem tranquilo, né? Não tem muito mistério aí, né? Essas coisas são bem diretas aí, né? Tá? É muito mais uma opção pessoal aí de como vocês preferem trabalhar nesses triângulos de velocidade, tá? Mas não tem... Quem quiser refazer usando o método que vocês achem que vocês estão mais confortáveis, faz e aí tem as respostas aí e aí compara, né? Tá? Aqui eu só queria fazer um ponto aqui que eu acho muito importante. Isso daí até é legal porque já suscitou a curiosidade de ex-alunos meus, e tranquilo, tudo certo. E aí, o pessoal já teve aluno me procurando para fazer projeto final, e é uma coisa bem interessante, né? Essa questão que eu vou comentar aqui, assim, bom, pelo menos eu acho, né? E tem alunos que acham também. É que a gente, se vocês observarem o que a gente está fazendo, é uma coisa extremamente simplificada, assim, né? A gente pega simplesmente o que acontece na entrada, o que acontece na saída e desenvolve nossa relação de torque depois de potência e head, eventualmente, né? Tá? Mas isso baseado em 2 pontos, né? Que é o que o teorema do transporte de Reynolds nos fornece, na verdade. Todas as análises integrais, elas partem do princípio que você está fazendo uma análise global, né? A primeira coisa é essa, a gente não consegue uma análise ponto a ponto, vocês lembram lá de mecânica dos fluidos, que análises ponto a ponto são obtidas pela estratégia diferencial, né? Que aí a gente faz uma discretização muito maior, né, do volume de controle. Então, uma análise diferencial, por exemplo, aqui, né, a gente conseguiria traçar vamos dizer assim, subdividir o domínio em diversas porções menores e analisar o escoamento do fluido em cada uma dessas porções ali dentro, tá? Certo? Tá? A gente conseguiria saber velocidade, pressão, né? Eventualmente
a questão da turbulência, as linhas de corrente. Então, isso a gente só consegue com análise diferencial. Essa análise que a gente faz aqui no curso, ela é uma análise global, tá? A gente não consegue, por exemplo, observa que em nenhum momento a gente se preocupou muito com o formato da pá, né? Por exemplo, a gente tem aqui um ângulo de entrada dessa forma, mas a pá poderia descrever uma outra trajetória, né? Tá? E qual a influência dessa trajetória? A gente não sabe. Com essa análise que a gente está fazendo, a gente não sabe, não consegue quantificar isso. Então, isso é, assim, é uma limitação, não é um problema, na verdade, isso é uma limitação do método que a gente usa. Mas, para quem quiser, né, estudar isso, ou entender, ou só, na verdade, mais para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, da delimitação que a aula, ou que o curso fornece, é que a gente não consegue, por exemplo, analisar o perfil de velocidade. Desculpa, o perfil da pá. Foi mal. O perfil da pá. Que, na verdade, aí, consequentemente, a gente não sabe o perfil de velocidade aqui dentro, né? A gente sabe só na entrada e na saída. Até onde a gente consegue ir com o teorema do transporte de Reynolds e até onde a gente consegue ir com essas análises que a gente faz aqui no curso, tá? Isso é uma consequência da vida. É totalmente ilícito, e tem um aluno meu de projeto final fazendo isso, aplicar CFD aqui, que é o que está mostrado aqui, né? No escoamento. Então, ele entra com uma certa velocidade, com uma certa pressão, passa pela pá, depois passa pelo... Né? No escoamento. Então, ele entra com uma certa velocidade, com uma certa pressão, passa pela pá, depois passa pela carcaça e como que o escoamento. Mas aí é uma coisa relativamente avançada, dependendo do que a gente quer analisar, né? Então, tem tese a gente pode fazer um projeto de final, uma tese de mestrado ou de doutorado, dependendo do grau de detalhamento que se tem, né? Turbulência, leva em conta a carcaça ou não, ou só o que acontece no impelidor, tá? Então, tem coisas aqui que dão margem a estudos altamente complexos, né? A própria visualização do escoamento é um tema experimental interessante para uma tese de pós-graduação, por exemplo. Tá? Escoamento bifásico, né? Então, normalmente, indústria de petróleo, você bombeia óleo na fase líquida com óleo na fase gás, né? Tá? Certo? Então, essa é a discussão, né? Mas, assim, aí é uma coisa muito importante de se comentar também. Não importa a estratégia adotada. Se isso daqui é um balanço de quantidade de movimento angular, ele não pode dar nada diferente do que você obtém por CFD. Então, isso daqui também é uma forma de verificar a solução por CFD. Se você chegar aqui e fizer esse cálculo super preciso, né, pontual, demorado, né? Normalmente essas análises aqui não são, dependendo das hipóteses que você usa, essas análises aqui podem demorar bastante para rodar. E no final das contas, você obter um resultado diferente do que o que você obteve com o teorema do transporte de Reynolds, que é muito simples de calcular, né? Você tem que olhar aqui, voltar aqui e olhar o que você errou na simulação, tá? Tem que ser igual, não tem jeito. Não pode dar diferente, por nenhum motivo. Não importa, assim, vamos dizer, não importa que isso daqui seja uma análise simples, ela é baseada em conceitos teóricos, em fundamentos físicos que não podem fazer com que essa análise seja diferente dessa. Essa daqui a gente simplesmente tem um maior detalhamento. A gente sabe, se a gente por acaso colocar essa pá um pouquinho, talvez, mais inclinada, e o que isso vai representar em função, quer dizer, o que o CFD permite é analisar a variação da geometria. Aqui também tem uma outra coisa interessante, que essa pá aqui, né, ela não somente tem essa angulação aqui. Se a gente olhar a pá de frente, eventualmente ela pode vir... se vocês olharem o ventilador aí de vocês vão ver que é um formato bem complexo, né? Ele tem essa curvatura, mas se você olhar de frente, ela também vai dando eventualmente, né? Tem bomba que vai mudando o ângulo
com relação à altura aqui da pá, entendeu? Não é só esse ângulo aqui que ela vai girando ali na circunferência, vamos dizer, né? Ela também pode ela vir num ângulo assim, e à medida que ela vai descendo, né? Então tem algumas fotos aí para trás que vocês veem que tem vários ângulos aqui. Então essa análise, assim, vamos dizer assim, mais paramétrica do ângulo e do formato da pá, é uma coisa complexa que o teorema do transporte de Reynolds, né, que é essa equação de Euler, não permite que a gente analise, tá? Bom, então só uma discussão aí que eu julgo importante, né, para vocês entenderem também as restrições do que o que a gente faz aqui, né? Opa. Entender que existem restrições do que a gente faz aqui. E aí, enfim, como um último ponto aí dessa discussão é que na parte de turbina, na parte de até mesmo na parte de bomba, né? Talvez de bomba um pouco menos, porque turbina, isso é feito, acho, com mais frequência, porque normalmente a turbina é grande, né? Você tem várias bombas pequenas para fornecer energia para o fluido, mas dificilmente a gente tem uma turbina pequenininha para recuperar a energia do fluido, né? Normalmente é uma turbina enorme que se coloca numa central hidrelétrica, por exemplo. Então, essa questão do retrofit é o pessoal pegar uma turbina, sei lá, vai lá em Itaipu, né, que é uma turbina que foi inaugurada lá, não sei, nos anos 60 ou 70, não me lembro direito, mas pegar o rotor da turbina, tirar, fazer uma análise paramétrica dessa, por CFD, né, mais elaborada, e aí colocar lá o rotor, isso que é o retrofit, né, você pegar um dispositivo antigo e fazer uma melhoria com base em conceitos mais atuais e colocar lá de volta o rotor. E aí essa turbina vai gerar uma potência maior, né? Com a mesma infraestrutura ali, o mesmo tamanho, mas só de fazer um update, né? Vamos dizer assim, no rotor, a gente consegue aumentar a eficiência dos dispositivos, tá? Não sei se bomba acontece isso, mas turbina eu tenho certeza que tem essa questão do retrofit, tá? Beleza? Então, aqui de novo, né, só para lembrar, né, que para a gente usar CFD, a gente tem que cair dentro das equações diferenciais, né, aqui a continuidade, né, conservação da massa, aqui já simplificado, essa daqui é a conservação da massa, escoamento incompressível, né, então a massa específica ali caiu fora, em regime permanente, então as derivadas temporais também caíram fora, né, então isso daqui é o conjunto de equações, aqui tem até a equação da energia, eventualmente, né? Então, aqui a gente tem Navier-Stokes, unidimensional, né? Ou, na verdade, bidimensional, mas somente com um componente de velocidade em U aqui. Aqui tem o V, então, eventualmente, teria que ter a equação de Navier-Stokes para o V também, né? Certo. E aqui, eventualmente, acoplado com a equação da energia, né? Se a gente tivesse alguma transferência de calor acontecendo à medida que o fluido passa, o que não é comum normalmente numa bomba ou numa turbina, né? Então, normalmente, em máquinas de fluxo, a gente despreza essa equação aqui, que é a equação da energia, né? Tá? Mas aí, só para mostrar, né, que essa solução aqui que está sendo mostrada, elas precisam de ter as equações diferenciais resolvidas, né, ponto a ponto, para a gente ter esse perfil de velocidade, perfil de pressão e tudo mais, tá? Certo? Então, são duas simulações mostrando aí que é possível obter uma solução. Aí observa aqui, né? A gente até vê diferentes estratégias de rotores, né? Esse rotor vem do meio e tem esse comportamento aqui. Esse rotor aqui, ele não vem lá do meio da bomba, né? Não sei nem se isso daqui é de bomba, impelidor de bomba. Mas está vendo? Existem diferentes estratégias. O teorema do transporte de Reynolds não permite a gente estudar isso, tá? Só uma análise por CFD que vai permitir saber o que tem de vantagem nesse tipo de impelidor aqui. Tá?
Eventualmente uma análise experimental também, mas CFD é mais simples, né? Fazer experimento é caro, não é muito barato. Você fabricar um impelidor, hoje em dia, talvez até por impressão 3D, isso daqui tenha se tornado um pouco mais trivial, né? Mas o fato é que a análise por CFD, por fluido dinâmica computacional, é conveniente. Você tem as limitações, é óbvio, né? Na hora de fazer uma análise por CFD, existem umas limitações computacionais, nenhum computador está lá fora. Botei as coisas tudo lá fora. Nenhuma simulação por CFD é completa vamos dizer assim, precisa o suficiente. Ela pode ser muito boa e representar a realidade com um grau de incerteza muito baixo, mas a precisão exata, milimétrica, nanométrica, molecular, é só o experimento que fornece. Mas isso não é as análises de CFD que ajudam hoje em dia a projetar avião, a projetar carro de Fórmula 1, projetar impelidor de bomba, projetar carro, enfim, de uso comercial aí, né? Dificilmente um carro hoje em dia é projetado sem ter passado previamente por uma análise de CFD, tá? Beleza? Tranquilo aí, essa discussão aí, alguma pergunta? Tá? E aí, né, só uma... Né, a velocidade de escoamento é altamente complexa, tridimensional, compressível, transiente, então a natureza não quer saber, né? Ela não quer nem saber se a gente tem dificuldade de descrevê-la, ela é o que ela é, tá? Então, o escoamento numa bomba é extremamente complexo. Assim, escoamento pontual, detalhado, ponto a ponto, ele é extremamente complexo. Tá? E aí a gente não tem jeito, né? Tem que assumir diversas simplificações com tratamento analítico no estudo de bombas. Né? Quem quiser fazer isso por CFD, quer dizer, tem que... Aqui o que a gente está vendo até tá meio ruim de ver, mas aqui está escrito metros por segundo. Então aqui é a escala desse gráfico aqui, ó. Então, onde as linhas aqui, eventualmente as linhas de corrente, né, devem ser as linhas de corrente que forem azuis, a velocidade é baixa, e à medida que o impelidor gira, ela induz um aumento de velocidade no escoamento, né? Tá? E aí são essas conversões de velocidade de impressão que fazem a bomba aumentar a energia do fluido, tá? Então aqui a gente está vendo com mais detalhe, né? O que a gente não vê usando o teorema do transporte, consegue ver com mais detalhes. Eu peguei da internet, não fui eu que fiz. Na verdade, a rigor eu deveria até colocar aqui a fonte, então eu tirei isso, né? Mas não tá. Talvez eu ache em algum canto. Mas isso eu tirei do Google. Botei CFD bomba, CFD pump, alguma coisa assim, aí aparece muita coisa, né? Tem muito resultado numérico aí na internet para vocês verem, tá? Aqui, deixa eu ver, deixa eu clicar aqui. Tem algum site que tem... Vou tirar a caneta aqui. Vamos ver, isso daqui é um site de, não sei se é uma empresa, que ela mostra alguns resultados, ó, simulação transiente. Não é muito comum em bomba, porque a bomba normalmente usa, a gente quer usar a bomba em regime permanente. Mas, eventualmente, algum processo que tenha muitas paradas, você coloca uma bomba para ela funcionar direto, né? Eventualmente, algum processo que tenha muitas paradas pode ser interessante. Ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele está mostrando a simulação por CFD do fluido ao passar pelo impelidor da bomba. Isso daqui, eu não sei direito o que é isso aqui, mas pode ser que seja um indutor, aquele lance que a gente estava falando, da velocidade radial na entrada, ou alguma coisa para cavitação, que a gente ainda não falou, né, sobre cavitação, mas pode ser para evitar a formação de bolha de vapor, isso a gente vai falar mais para frente. Mas aqui a gente está vendo, ó, vetores de velocidades no impelidor da bomba. Então, a velocidade ela entra baixa, aumenta eventualmente, e depois diminui, né? À medida que encontra uma região com área maior, a velocidade diminui e é transformada em pressão, né?
E aqui é justamente a pressão. Ó. Então a gente vê aqui um perfil de velocidade, e aqui a gente está vendo um perfil de pressão. De novo, hein? Enfatizando mais uma vez, a gente não consegue no curso, não é a proposta do curso, fazer isso, só para mostrar para vocês, para quem tiver interesse, né, que isso só é possível por CFD. Então o fluido entra com a pressão baixa, tem um ganho impelidor ali, né, a área vai aumentando, mas o maior ganho de pressão é na carcaça ali da bomba, né? Tá? Certo? Aí alguns outros tipos de bomba que são simuladas, né? Bombas que têm característica pulsante ou pulsátil, né? Certo? Beleza? Então é mais para vocês verem, mais para vocês entenderem o que a gente está fazendo e o que existe, né? Bom, alguma pergunta aí? Alguma questão? Vamos dar uma paradinha de 10 minutos, então, 9 horas a gente volta aí, tá? Fazer a nossa paradinha para respirar.